Você sabia que até as linhas de expressão podem ser prevenidas com exercícios de motricidade orofacial? A especialidade da fonoaudiologia pode ser responsável pelo tratamento de alterações na respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala, assim como na posição dos lábios, da língua e das bochechas. E é o tema do Viver Bem de hoje, que recebe mais uma vez a fonoaudióloga Jéssica Iara aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse tema. Tudo bem, Jéssica? Tudo, prazer. Seja bem-vinda, ao nosso programa. Afinal, é uma especialidade da fonoaudiologia que é bastante ampla, compreende várias regiões da face e vários problemas e condições, né? Sim, Renata, a motricidade orofacial é uma área da fonoaudiologia que busca estudar toda a musculatura da face, da língua, dos lábios, além disso as funções que são relacionadas a elas, que envolve tanto a sucção, mastigação, deglutição, fala e respiração. E além disso tudo, a gente ainda trabalha com a estética facial. E justamente por ser um tema tão amplo, preparamos aí uma divisão de subtemas para trabalhar esse assunto de hoje. E a gente já começa falando sobre a sucção. Aí a gente volta lá atrás, Jéssica? Falando ainda do bebê, porque o aleitamento materno vai ser importante para o futuro desenvolvimento da face dessa criança. O bebê que mama, qual é a diferença? Então, a sucção ela é a primeira etapa para fortalecer essa musculatura da face. Então, o aleitamento materno, além de favorecer todas as questões nutricionais, imunológicas para o bebê, acaba fortalecendo essa musculatura da face, que futuramente a criança vai precisar desse músculo bem rígido não, um músculo bem tonificado, para que ela consiga exercer as funções de mastigar, de falar adequadamente, respirar, enfim. Então vem aí até um trabalho de conscientização das fonoaudiólogas para as mamães dessa importância do aleitamento no seio quando é possível. Sim, Às vezes a gente sabe que o aleitamento ele não vai ser possível devido a alguns fatores que está associado à relação mãe e até mesmo o bebê, Mas quando é possível esse aleitamento no seio materno, a gente levanta aquela bandeirinha, vamos insistir, de preferência que esse aleitamento aconteça exclusivamente no seio materno até os 6 meses, depois começa toda a introdução alimentar e perdura-se até os 2 anos de idade. Por quê? Por que é tão importante assim para fortalecer essa musculatura? Porque o ato de realizar essa sucção no seio materno, ela acaba fortalecendo mais as musculaturas de mandíbula, Que são os músculos que são responsáveis por fortalecer a nossa mastigação. E aí o ato do bebê sugar neste peito acaba também auxiliando no crescimento mandibular também. Difere da sucção da mamadeira? Completamente, porque uma sucção em um bico de silicone, ela é mais leve, a criança não precisa exercer tanta força. E o posicionamento da língua, que a gente fala de um posicionamento a nível de canolamento lingual, essa língua não consegue exercer ondas, que são ondas que são específicas para esse processo de deglutir este leite adequadamente, que eu também acabo fortalecendo essa língua. Mas por que alguns bebês não conseguem sugar para mamar no peito? Às vezes esse bebê ele não consegue realizar esse processo de sucção porque ele já deve estar com alguma flacidez nessa musculatura orbicular, da região da boca, a língua está um pouquinho mais flácida. Esse bebê não consegue ter uma coordenação entre vou sugar, vou respirar e vou deglutir esse leite materno, ou até mesmo por questões posturais, A mãe não consegue posicionar este bebê adequadamente na hora da mamada. Às vezes também a questão do peito da mãe, como que tá esse bico, é um bico mais protruso ou não, um bico mais plano, é um bico invertido, a criança não consegue abocanhar essa auréola como deveria, Ou até mesmo por falta de informação. Às vezes a mãe não sabe como é importante esse processo de amamentar e a gente tem aquela questão, vamos dar uma chupeta, Vamos introduzir um leite, outro complemento, mas quando eu não tenho nenhuma dessas possibilidades, a mãe realmente não consegue fornecer esse aleitamento para a criança e é necessário, com a ajuda de um pediatra, ele vai fazer a indicação de um complemento, um leite artificial para dar o suplemento para essa criança. Quem sabe melhorar essa questão de fortalecimento um pouquinho após o desenvolvimento da criança. Isso. E por que a sucção de dedo e o uso de chupeta também podem prejudicar as crianças?
Então, quando a gente está falando de sucção digital, que ela prejudica bem mais do que o ato de sugar uma chupeta, é questão de alterações oclusais. Então, imagina você, a criança coloca o dedo na boca, a força, a intensidade que ela exerce contra o palato, ela é maior. Aí esse palato dessa criança vai acabar ficando um pouco mais profundo e curto, que a gente chama de palato ogival e atrésico. Então, se você abrir uma boquinha de uma criança que faz sucção digital, você vai ver que o palato dela tem o formato do dedinho, o dedo se encaixa perfeitamente. Eu sou prova disso. Eu chupei dedo até aos 15 anos e realmente forma-se todo o encaixe do dedo, né, no céu da boca. Sim, e aí as alterações oclusais, a criança vai desenvolver uma mordida mais aberta, esses dentinhos superiores, incisivos centrais laterais vão subir um pouco mais para cima, que a gente fala que é uma vestibuloversão, né? E aí, mais pra frente, com toda essa alteração oclusal, acaba vindo desenvolvendo as alterações respiratórias. Então, é uma cadeia. Eu não tenho só alteração a nível de oclusão, né? Eu gero toda a alteração nessas funções mesmo que a gente fala que são as funções do sistema estomatognático. E aí, como retirar os hábitos de sucção de dedo e de chupeta da criança? A gente trabalha muito com forma de conscientização, né? Eu gosto muito de começar conscientizando aquela família para que ela consiga conscientizar a criança de como que vai fazer essa retirada. Então, o ato de tirar a chupeta, ele é bem mais fácil do que tirar o dedo. Então, vamos primeiro pensar na chupeta. Então, na chupeta, existe as estratégias de ir furando, né, com uma agulhinha o bico da chupeta para ela ir murchando. Existe a estratégia de cortar esse bico da chupeta também, até contar histórias para criança, enfim. Essa chupeta vai passear, vai viajar ou trabalhar com quadros de incentivo. A gente conscientiza a criança falando para ela, olha, não é bacana utilizar a chupeta porque você vai ficar com a oclusão assim, mais pra frente você vai ficar com a fala alterada dessa forma, né? Mostrando um reforço positivo, em vez de você falar assim, olha que coisa feia, uma criança dessa idade ainda tá utilizando a chupeta, aí é um reforço mais negativo. Aí vou só enfatizar esse quadro de incentivo. Então, incentivei a criança e a gente começa a motivá-la da seguinte forma. Hoje você vai ficar o dia todo sem chupeta, vai dormir só com a chupeta. Fez isso, você coloca uma estrelinha lá no quadro de incentivo. Hoje você já vai dormir sem essa chupeta. Então, você já vai colocar outra estrelinha e assim sucessivamente até ela conquistar tudo que você planejou durante a semana e aí você gratifica essa criança. Já a sucção digital, eu gosto de orientar em questão de realizar atividade física, porque a criança ela precisa suprir este hábito em outro hábito que lhe dá mais prazer. Se o quadro de incentivo não for favorável, a atividade física é uma boa opção. E no próximo bloco a gente fala sobre outra área tratada, você de casa não pode perder. Fique claro com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre fonoaudiologia, trabalhando aí diversas áreas, entre elas a parte da estética facial. Então agora a gente começa a falar um pouquinho sobre mastigação, para você de casa entender então qual a relação entre a alimentação, a fala e os impactos que isso podem causar na sua face. Então falando sobre mastigação, qual a relação, Jéssica e Yara, entre a alimentação e a fala? Explica pra gente. Então, a alimentação ela é a base primordial para que a gente tenha uma mastigação eficiente. Então, a gente passou por uma etapa de sucção, a gente vamos supor que aquela criança seguiu uma sucção adequada. Agora a gente vai entrar na parte de mastigação, que a mastigação inicia-se com a erupção dos primeiros dentinhos lá por volta dos 6 meses, enfim. Então eu preciso mais para frente que essa criança comece a inserir uma alimentação um pouco mais sólida para que eu consiga fortalecer ainda mais essa musculatura e daqui para frente essa criança não venha desenvolver as troquinhas na fala, porque é uma musculatura flácida com tanto de região de terço médio de face
face quanto de língua, vai se gerar mais pra frente alterações desse processo de fala. É por isso que algumas crianças pequenas, elas gostam mais dos alimentos mais macios, talvez porque não esteja com tudo isso fortalecido. As crianças que têm preferência por este alimento mais macio, é porque ela não consegue fazer uma trituração eficiente deste bolo alimentar, ou seja, já é um início de que essa musculatura está um pouco mais flácida. E por que mastigar de um lado só pode ser prejudicial? Então, aí a gente vai entrar pensando em questão direcionado para a estética. Quando a gente começa a mastigar de um lado só, pensando naquele sujeito que tem uma mastigação unilateral crônica, a gente vai perceber que eu tenho um aumento maior nesse meu sulco nasolabial. Então, vou só dar um exemplo aqui para vocês. Se eu mastigar apenas desse lado, olha como é que vai ficar bem eminente. Então, eu acabo criando um vinco maior deste lado. Estou me identificando mais uma vez, porque já percebi, como faço uso do aparelho ortodôntico, eu quebro muito o aparelho de um mesmo lado, porque eu forço muito o aparelho de um mesmo lado. E já percebi que eu tenho uma certa projeção do lábio deste lado da face, que é o lado que eu não mastigo muito. A gente consegue ver, né, isso visivelmente assim que o paciente chega no consultório, porque fica realmente uma simetria de face. A gente fala uma bochechinha mais cheia e uma bochechinha mais seca. O correto é que o paciente ele tem esse balanceio, ele consiga alternar este movimento mastigatório de um lado para o outro. Jéssica, eu vou mastigar de um lado e já vou jogar o bolo alimentar para o outro? Não, mastiga 5 vezes de um lado, compensa 4 vezes do outro e assim sucessivamente. A questão de conscientização. Parece que não tem o gosto, se você chegar pro lado que você não costuma mastigar. Mas e aqui, o que você quer ensinar pra gente? Então, eu vou avaliar a sua mastigação. Vou pedir para que você coma um pedacinho dessa maçã para que a gente possa ver se você tem uma mastigação eficiente ou não. Então, você realmente está compensando mais esse teu lado esquerdo, né? Então, se a gente começar a ver, esse suco ele fica um pouco mais saliente. É justificativa realmente do tratamento que você está fazendo. Uma das causas também, questão de ausência dentária, sujeitos que têm alteração no periodonto, a disfunção temporomandibular, porque existe uma causa para que isso esteja acontecendo, ou até questão mesmo de vício, né? Uhum. Então, é aconselhável que se faça realmente esse balanceio, uma conscientização. Opa, eu estou iniciando a mastigar deste lado. Então, vou compensar fazendo essa mastigação do outro lado, até para que a gente consiga suavizar essas futuras linhas de expressões que têm a tendência de vir a aparecer mais para frente. Então, mastigar de um lado só pode ser prejudicial. E a água? Onde entra nesse contexto? Tem pessoas que fazem muita força para deglutir. Vamos ver como é que está a sua deglutição. Estou sendo a cobaia hoje, gente. Então... Porque você riu um pouquinho no final, né? Na verdade, tem sujeitos que começam a deglutir dessa forma, né? Além de estar com posicionamento de língua inadequado, que essa língua pode estar aqui, ó, empurrando os dentes, que a gente fala que é uma deglutição atípica, ele pode fazer contração dessa musculatura orbicular, ele vai deglutir dessa forma. Olha o monte de vínculo que eu causo aqui na minha região orbicular. Então, se eu começar a deglutir sempre desta forma, isso é muito comum de pessoas que têm também alterações oclusais e às vezes não conseguem fazer o tratamento ortodôntico devido. Mais suavidade, isso, né? Então, eu preciso ter suavidade nesse momento de deglutir. Mas eu jogo a língua pro céu da boca. Tá correto. Tá. A ponta da nossa língua, ela tem que tocar aqui na região dos incisivos superiores, que a gente chama que é papila incisiva, né? Que aí ela consegue fazer o movimento de canolamento adequadamente. Deglutir com a língua no meio dos dentes, contraindo toda essa musculatura, é questão de atipia na forma de deglutir. Certo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre as alterações oclusais. Você ainda vai aprender exercícios aqui com a gente, então fica coladinho no Viver Bem. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com Viver Bem, hoje falando sobre os exercícios da fonoaudiologia, a prevenção, o tratamento, falando sobre alterações oclusais e respiração neste momento. Afinal, a gente sabe, né, Jéssica, que algumas pessoas respiram de forma incorreta, aquela questão de respirar. Estou respirando de forma nasal? Estou respirando de forma oral? Qual é a forma correta de respirar?
A forma correta de respirar é respirar pelo nariz, né? Então, a função do nosso nariz é fazer essa questão respiratória realmente. O que está errado é o ato de respirar pela boca, que aí pode ser decorrente de uma hipertrofia de uma adenoide, um desvio de septo, ou as questões de rinusite, sinusite, bronquite, asma associado, que tem a tendência de fazer com que o sujeito comece a respirar apenas pela cavidade oral. E aí, quais acabam sendo os problemas de quem respira incorretamente? Então, a respiração oral, ela traz diversos prejuízos, até diminuir o baixo rendimento escolar, né? Questão de concentração da pessoa realmente, porque ela tem uma sobrecarga maior neste ato de respirar e durante o dia ela vai se sentir mais cansada. Além de desenvolver as alterações, né, de questão de sensibilidade oral, que vai estar um pouco mais prejudicada, alterações no processo de fala, pode desenvolver as alterações posturais, escoliose, dentre outros fatores. E aí é buscar a causa, né, se for um tratamento cirúrgico e tudo mais, com um complemento da fonoaudiologia, de todo aquele trabalho que pode ser feito paralelo. Sim, sujeitos com respiração oral, ele precisa fortalecer essa musculatura. A gente precisa entender que essa musculatura ela vai estar completamente flácida. Então, a boca está completamente entreaberta, a língua completamente no assoalho bucal. Então, pensando a nível muscular, é uma musculatura flácida. E a fonoaudiologia vai entrar nessa parte para fortalecer essa musculatura, além de ensinar o paciente a respirar novamente pelo nariz. Muito bom. Agora entrando um pouquinho na área da fala, né? Que tipos de alterações eu posso apresentar na minha fala ou o meu filho pode apresentar? Existem as alterações que a gente fala alterações fonéticas, existem as alterações fonológicas que são decorrentes dos atrasos de linguagem associados e as alterações fonéticas que são decorrentes devido à postura inadequada da língua. Então pensa você, Renata, para você emitir um fonema R, R, olha o tanto de força que você precisa nessa língua. Você precisa colocar essa língua na papila incisiva adequadamente e ter tono suficiente para conseguir vibrar. Então a criança que não consegue falar arara e fala alala, o que está acontecendo? Será que essa língua tem força suficiente para fazer essa vibração? E aí tem que haver todo um trabalho junto ao fonoaudiólogo para que ela não carregue essas dificuldades no futuro, né? Isso, porque uma troca na fala, ela vai para a questão da escrita. A criança ela pode fazer o apoio na oralidade. Da forma como eu falo, eu acabo escrevendo também. Com que idade uma criança tem que estar falando corretamente, sem essas trocas? Corretamente até os 5 anos de idade, porque existe a questão de aquisição fonêmica, né? Então, esse fonema que eu falei para você, o R, ele é um fonema que é adquirido na criança a partir dos 3 anos e 6 meses. Olha como é que é cedo, né? Então, uma criança de 4 anos que está falando alala, em vez de falar arara, já está com atraso nesse processo na aquisição desse fonema. Então, o pai já tem que... pais também de não falarem errado, né, para criança. Sim, aí o pai não pode achar bonitinho, falar, ai, que bonitinho meu filho tá falando a Lala, e dar esse modelo. Sempre tem que ser o modelo correto, o reforço positivo correto. Agora vamos entrar para a área tão esperada das mulheres, principalmente, né? A fonoaudiologia, tratando um pouquinho sobre estética facial. É possível isso, Jéssica? Sim, extremamente possível, né? Então, não é uma área tão atual assim da fonoaudiologia, mas é uma área que é pouco conhecida realmente, né? Exercitar a musculatura da face para que a gente consiga suavizar ou até mesmo prevenir as temidas, né, ruguinhas e linhas de expressões. Essa relação está principalmente, aliás, está justamente porque tudo aquilo que eu faço de errado, seja na respiração, na mastigação, isso vai causar um impacto estético no meu rosto. Isso. O primeiro momento que a gente faz é avaliar todas essas funções que a gente falou com o nosso paciente. Então, eu avalio a mastigação, avalio a deglutição, questão de respiração e de fala, para que o meu paciente consiga ver onde que ele está deixando a desejar nessas funções, consiga corrigir, e aí a gente entra com o trabalho de exercícios realmente para tentar suavizar. Tem alguma relação com o surgimento das rugas, inclusive? Sim, tem bastante relação, porque as nossas rugas dependem muito de como que a gente está movimentando essa face. Então, se eu começo a falar assim o tempo todo com essa expressão de espanto, de assustado, olha um monte de ruguinha que eu desenvolvi na minha testa. Então, isso acaba gerando um vício e a gente nem percebe. Questão de proteção, de sair no sol, enfim. E que exercícios o nosso telespectador pode fazer em casa? Vamos ensinar alguns? Vamos lá, então vamos pensar por etapa. Então, se você quer suavizar os vincos que você tem nessa região orbicular, você pode desenvolver um bico e um sorriso, né, dessa forma, mais leve. Eu aconselho sempre você fazer de frente para o espelho, para que você consiga ver se você está fazendo ou não muitos vincos, então bem suave.
pode fazer 3 séries de 10. Você também pode desenvolver, que a gente fala que é o beijo do vovô, né, de forma bem suave. Que você também começa a trabalhar aqui, ó, a papada, né, extremamente importante para a papada. Exercício de deglutição correta, então eu coloco a minha língua aqui, ó. Inicio a deglutição, também favorece a suavização dessa papada. Eu brinco até que as fotos ficam mais bonitas se você coloca a língua no céu da boca. O sorriso parece que sai mais bonito. Sim. E aí eu também posso desenvolver massagens nessa minha região, que é sempre uma massagem distal, em sentido em relação à orelha, que eu consiga suavizar esse meu bigode chinês, né, que tá bem saliente, além de manter uma deglutição completamente, uma deglutição não, uma mastigação adequada. Posso também fazer exercícios de inflar a bochecha, alternando dessa forma, ó. Eu também posso, caso, Jéssica, eu quero deixar o meu queixo mais fininho, fazer exercícios de tesoura, sempre em direção à minha orelha. Posso relaxar o meu pescoço, descendo. Aí você pode perguntar, quantas séries eu devo fazer esse exercício? 3 de 10 é o suficiente, fazendo todos os dias, Recapitulando, né? o Bico sorriso. E o sorriso. Né? O beijinho de vovô. Exercícios de massagem em direção à orelha. Exercício de massagem de tesoura. A gente tem o de deglutição correta para papada. E aí, na testa, como que eu faço para suavizar aquelas linhas de expressões que já estão aparecendo na minha testa? Sempre massageando em direção contrária, né? Então, se eu tenho aquelas ruguinhas que são linhas, eu vou massagear dessa forma, abrindo essas ruguinhas, tá? Dessa forma. Posso fazer 3 séries de 10. E os famosos pés de galinha. Eu, com esse dedinho que é mais leve, eu coloco aqui e vou massageando, elevando essa região um pouquinho mais para cima. Ou eu posso fazer cara de assustado, né? Levantar o olhar, buscando não enrugar tanto a testa, fazendo aquela cara de assustada. Ok? Realmente, né? São exercícios que vão trabalhar toda a face e isso é uma rotina que eu tenho que ter diariamente. Diariamente, lembrando que além disso, porque às vezes você pode pensar assim, Jéssica, mas isso não vai ser suficiente. Vai ser suficiente se você manter sempre uma mastigação adequada e uma deglutição também adequada. Na verdade, é um trabalho preventivo. Não vai corrigir aquilo que o impacto que já foi causado. Vai suavizar, né? Então tem paciente que chega falando, olha, eu quero eliminar todas essas rugas de expressões que eu já apresento. Aí a gente fala, não, eliminar 100% a gente não consegue, mas a gente consegue suavizar. Caminhando para o fim do nosso programa de hoje, tem alguma dica para fechar o programa, Jéssica? Aquela dica chave de ouro? Então, que vocês busquem sempre pensar em uma mastigação completamente eficiente, já que vocês não querem, né, desenvolver essas linhas de expressão. Então, busca mastigar de forma correta, né? De preferência, Jéssica, o que eu tenho que fazer para ver se eu estou mastigando adequadamente, de frente para o espelho? A melhor coisa é a gente fazer exercício, desenvolver as funções adequadamente se vendo, porque daí a gente tem esse controle melhor de como que eu estou movimentando essa musculatura. E buscar falar, né, de uma forma que eu não consiga exercer tanta expressão na minha face, porque um dos maiores vilões é a gente se expressa mais do que a gente fala. E você ensina um pouquinho disso na internet, né? Sim, né? Na verdade, eu falo bastante desses assuntos no meu Instagram, né? Que é? FGA, fonoaudióloga Jéssica Yara. Na verdade, tem um dia que é na quarta-feira, que é o Fono Responde, né? Então, as pessoas acabam me mandando pergunta e eu sempre respondo essas perguntas e vem muitas perguntas relacionadas à estética. Tá certo, obrigada. De nada. Jéssica? Nosso programa chegou ao fim, espero que você de casa tenha gostado e vá praticando os exercícios, viu? Sábado que vem nós estamos de volta, você um ótimo fim de semana. Tchau!